Alunos, vamos seguindo com o nosso resumo, então, agora na parte de drogas, tá? Então, antes da gente começar a falar das drogas propriamente ditas, a gente falou a respeito do sistema nervoso central. Por quê? Porque é onde as drogas agem, né? Então, se uma pessoa dependente química, ela está apresentando, né, aquele comportamento, né, característico, é porque aquela substância tóxica, está agindo aonde? No seu sistema nervoso central, mais precisamente atuando ali nas questões, né, de liberação de neurotransmissores também. Tá? Então é uma das causas que, né, justificam esse comportamento que a pessoa apresenta. Então, falando do sistema nervoso central, a gente falou a respeito dos neurônios, né, que são as células cerebrais, elas são responsáveis por transmitir as mensagens que a gente, né, as ações, as nossas reações, tudo que o ser humano transmite, né, tá ligado aos neurônios. Então eu tenho a parte do dendrito e a parte do axônio. E aí eu tenho a bainha de mielina. Como a gente viu na aula que falamos de droga, né, tem substâncias, por exemplo, o lança-perfume, ele se acumula aqui. E aí, um dos solventes, né, ele vai fazer o que? Ele vai deteriorar essa parte da bainha de mielina, que conforme a gente tinha conversado, é a proteção, é um isolante. Para quê? Para que os impulsos nervosos caminhem por aqui. Tá? Então, esta parte de um neurônio vai se ligar a esta parte de um outro neurônio e a transmissão do impulso elétrico passa por aqui. Tá? E as drogas, né, uma parte delas, acabam destruindo essa bainha aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? Se o impulso elétrico passa por aqui, mas ele não tem esse isolante, o que vai acontecer com o meu neurônio? Vai entrar em curto, igual acontece na casa da gente. Tá? A bainha de mielina, né, eu acabei de explicar. Aqui a velocidade de transmissão através da bainha de mielina é de 0 a 400, tá, quilômetros por hora, como por exemplo é o Bugatti. Tá? Então, se você olhar na internet lá, o Bugatti a 400 quilômetros por hora, você mal vai conseguir enxergar ele na tela. Então, é essa velocidade com que os impulsos são transmitidos. Tá? É, as sinapses, né, que são aqui, né, o local onde acontece a conversa entre um neurônio e o outro, tá? Ó. Então eu tenho a fenda sináptica e os neurotransmissores são liberados. Então, como eu dei de exemplo para vocês a respeito do neurotransmissor de luta e de fuga. Então, se você está andando numa viela escura e aí vem um indivíduo aparentemente suspeito, né, com características, por exemplo, né, com comportamento, né, de uma tendência a te assaltar, por exemplo. Você está andando por ali, por essa viela. Quando você se depara com esse indivíduo, automaticamente você reconhece uma ameaça e neurotransmissores são liberados. Tá? E aí você vai verificar se você aguenta com ele, caso ele venha para cima de você, se você consegue se defender ou se você vai ter que correr dele, tá? Que é o neurotransmissor ali da luta e da fuga. Então isso acontece através da sinapse. Quando a pessoa faz abuso de substâncias, e isso aqui fica prejudicado. Tá? Então a pessoa fica com a sinapse lenta. Tá? A transmissão de informação é lenta, é prejudicada, ela demora para responder. Ela tem um déficit na onde? Nos reflexos, ok? Aos neurotransmissores, né? Eu dei vários exemplos aqui para vocês. A gente falou do GABA, que é o hormônio que, né, o neurotransmissor que acalma os impulsos elétricos, né? Ele acalma todo o organismo, e é o ácido glutâmico, que por outro lado, né, excita o organismo. Então eu tendo os dois liberados na quantidade certa e no momento certo, o meu organismo tem o equilíbrio, né? Aqui eu coloquei para vocês outros neurotransmissores, ó, e o que eu dei de exemplo agora foi a noradrenalina, que é o de luta e fuga. Falamos do lança-perfume, da composição dele, né? Então ele tem éter, clorofórmio e acetona, além de essência perfumada. Só que assim, essa é a composição básica. A gente sabe que o pessoal começou a adicionar outras coisas, né? Várias outras coisas, né? Até pingo de solda o pessoal colocou no lança-perfume, né? Então, falamos a respeito dos inalantes, o que são os inalantes, como que eles agem, né, no sistema nervoso central, tá? Eles que se fixam à bainha de mielina e acabam deteriorando ela, tá? Que acontece? Esses inalantes, eles aumentam, né, os vasos sanguíneos, então eles acabam permitindo uma quantidade maior de sangue,
né, que passa por ali, automaticamente o coração vai bater mais rápido, tá? Então, o problema cardiopulmonar é muito comum em pessoas que fazem uso dessa substância, tá? Aqui eu separei as substâncias, né? A gente falou separadamente do éter, né? O éter é um anestésico, o clorofórmio também, como foi utilizado o clorofórmio, né? Como que ele foi descoberto e o acidente que o James Young teve e depois, consequentemente, o seu uso para diminuir a dor do parto, né? Durante o parto, né? Aqui é, né, a explicação do estado de narcose que o James Young sofreu ao inalar acidentalmente uma quantidade de clorofórmio. Como funcionam os inalantes no sistema nervoso? Então, você os inala, eles vêm para a corrente sanguínea, eles vêm para o pulmão, onde eles são absorvidos, caem na corrente sanguínea e, por fim, eles chegam até o sistema nervoso central. Aqui a velocidade de indução, como a gente pode ver, o éter e o clorofórmio, eles têm uma velocidade de indução baixa, né? Aliás, demora muito tempo para a pessoa entrar, né, ser anestesiada com eles. A gente usa o óxido nitroso, tá? Que ele é bem mais rápido. O álcool de cereais também é encontrado no lança-perfume, é super fácil de conseguir. Aqui é onde que eu utilizo, né, o álcool de cereais. As acetonas, todo mundo conhece as acetonas, elas diluem o esmalte e elas são super fáceis de evaporar, né? Então elas facilitam, né, com que a pessoa acabe inalando aquilo de uma forma mais fácil. Você pegar um copo de água e tentar cheirar aquela água, você não vai conseguir muita coisa. Quando você adiciona acetona e mexe, você consegue inalar, tá, a substância, ok? Então os efeitos do lança-perfume, quando o efeito é pequeno, né, o consumo é pequeno, a pessoa vai ter excitação, alucinação, formigamento, ruído no ouvido. Agora, quando o uso é em grande quantidade por um tempo prolongado, a pessoa pode começar a apresentar muitos outros problemas, como, por exemplo, lesões de fígado, desmaio, déficit de atenção e tudo mais, tá? Aqui uma curiosidade, que o lança-perfume até um tempo, né, no início do século XX, ele era legal, porque as pessoas espirravam no ar, né? Ele era lançado no ar. E aí ele dava uma sensação refrescante, um cheirinho gostoso. O problema é que depois a pessoa começou a inalar aquilo, né? Aí virou um boné velho. O LSD, coloquei para vocês aqui uma bruxinha, porque, né, eu contei a história da, né, da questão das bruxas de consumirem esses fungos, né, colocar na receita, colocar em pão, né, pão de centeio, que gerava alucinações nas pessoas, tá? Então, o LSD é uma droga semissintética derivada do ácido silérgico, uma substância presente num fungo que cresce em centeio em outros grãos. Então, se eu faço pão de centeio, eu tenho uma chance muito grande de estar tendo contato com esse ácido, que é o silérgico, tá bom? E aí, a curto prazo, o LSD ele vai distorcer a percepção, né? A parte geométrica da nossa visão fica deturpada, a questão de cores e sons. É muito interessante, né? Se vocês puderem rever essa aula, né, onde eu conto para vocês a história das bruxas, né? Que na verdade elas não eram bruxas coisa nenhuma, elas só não tinham o que comer, então elas acabavam comendo esses fungos e tinham esses comportamentos assim meio alucinados. E aí as pessoas achavam que ela tinha pacto com o diabo, e não era só porque ela não tinha outra coisa para comer mesmo, tá? Alguns usuários de LSD, né, eles costumam apresentar sentimentos aterrorizantes, eles costumam ver coisas caindo em cima deles, aquela coisa de alguém vai me matar, tá? Aquele medo de perder o autocontrole, medo de morrer, sensação de desespero. Então, você pegar um usuário de LSD em pleno surto, você precisa ter muito cuidado, tá? Porque eles estão apavorados muitas das vezes, tá? Por conta do abuso da substância, tá? Os efeitos físicos, como eu comentei, eles são até que sutis comparados aos psicológicos, tá? O deterioramento do indivíduo vem por conta do psicológico, que vai ficar abalado, e aí a pessoa começa a apresentar outras coisas também, como, por exemplo, perda de apetite, insônia, boca ressecada, tremores, tá? É... Aí aqui, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês do êxtase, tá? Do MDMA. Eu tentei falar esse nome enorme aqui, mas não rolou não. Ó, o êxtase, né? Ele é conhecido como uma droga psicoativa potente,
tá? Ele tem estímulos perturbadores no sistema nervoso central, tá bom? Na forma pura, é um cristal branco de gosto amargo, mas a gente conhece popularmente como bala, tá? Com a sua ação no sistema nervoso central, ele interfere na liberação e recaptação da serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses neurotransmissores nós vimos lá em cima, tá? Eles estão relacionados aí ao humor, termorregulação, sono, controle do sistema nervoso autônomo, apetite, um monte de outras coisas, tá? Aqui tem alguns efeitos do êxtase, tá? São vários, tá? Vários mesmo. Um deles, que pode ser comum de vocês se depararem no pronto-socorro, é a pessoa com trismo, que ela fecha a mandíbula, assim, ó. Ela cerra os dentes, ela aperta os dentes de cima nos dentes de baixo e não abre a boca de jeito nenhum, tá? Então, para a gente administrar medicamento por via oral é impossível, tá? É bem complicado isso aqui e é comum, tá? O álcool, a gente conversou bastante sobre o álcool, né, dos efeitos do álcool, as quantidades, né, como que ele age na corrente sanguínea, tá? Por que que as pessoas ficam desinibidas, por que que não fica, que, né, no caso o álcool, ele vai agir, por exemplo, no GABA. Então a pessoa, se ele já é um neurotransmissor da calma, do relaxamento, o álcool ele intensifica a liberação do GABA, né? E aí o que vai acontecer? A pessoa vai cair, vai perder consciência. Eu vou relaxar demais essa pessoa também, tá? Entre outras coisas, tá bom? Os efeitos imediatos, né? A gente já conhece, a pessoa vai ficar desinibida, depois esses efeitos eles vão mudando, né, de acordo com o que vai acontecendo. Então você percebe a fala arrastada, sonolência, alteração de visão, audição. Esses são aí os primeiros efeitos ali, né, com relação ao sistema nervoso. Depois ele vem para a etapa depressora do sistema nervoso, onde acontecem os acidentes, as quedas, tá, a falta de reflexo, tudo isso. Aí a pessoa pode apresentar dor de cabeça, náusea, vômito, azia, queimação, tá? O efeito diurético, né? Porque que a pessoa, que vai acontecer? O etanol ele inibe o controle de retenção hídrica dos rins, né? Então, após o consumo, o corpo vai eliminar muito líquido pela urina e aí a pessoa pode acabar ficando desidratada. Por isso que a gente sente muita sede nos dias que se seguem ali após a bebedeira, no caso, né? E aí eu tenho problemas crônicos, né? Quando o efeito tardio, quando a pessoa faz consumo de álcool por muito tempo, né? Aí eu vou ter o quê? É, problemas com relação à atenção, a pessoa vai perder a coordenação motora, vai começar a perder memória, a parte do sistema circulatório, vou ter um aumento da pressão arterial, a pessoa pode desenvolver arritmia, parte digestiva, a pessoa pode desenvolver irritação da mucosa gástrica, laringe, esôfago, inclusive câncer, pode apresentar pancreatite, né? O fígado também é muito afetado a longo prazo pelo uso da bebida alcoólica, tá? A maconha, a gente sabe que tem uma grande discussão em torno da maconha por conta, né, do uso medicinal. A gente não vai entrar nesse mérito. Então a gente sabe que o THC é uma das 400 substâncias produzida pela cannabis sativa, que é a planta da maconha, tá? Depois a gente tem os cannabinoides, também que são substâncias psicoativas. Então o THC, ele altera o que? A sinapse, né? Ele diminui a atividade do neurônio que transmite o sinal. Por outro lado, quando o carnabiol foi estudado, percebeu-se que ele não diminuía a atividade dos neurônios em que ele atuava, tá? E ele ainda anulava o efeito do THC no organismo, tá? A cocaína e o crack, tá? No caso da cocaína e do crack, eles podem ser ingeridos oralmente, inalados, injetados ou injetado diretamente na veia, tá? No caso, gente, cocaína, eu vou me referir à droga em pó. E crack, eu estou me referindo à cocaína em pedra, né, em cristal, tá? Que é feita a partir da folha da coca. E é a segunda droga a criar mais dependência psicológica depois da metanfetamina. Os efeitos a curto prazo, né, da cocaína é euforia intensa, ela é rapidamente seguida do efeito oposto. Então, é uma euforia seguida de depressão. Tá? E a inquietação por conta da pessoa querer mais droga. Então, a pessoa fica ansiosa, ela não vai dormir adequadamente, ela começa a desenvolver taquicardia, convulsão, espasmo, a pessoa fica paranoica, hostil, extremamente agressiva, mesmo quando ela não está sob o efeito da droga. E essa ansiedade, muitas vezes, é porque ela
fica ansiosa por não saber se vai conseguir comprar a próxima dose. E entendam o seguinte: quando ela começa a fazer o uso, ela vai ter uma série de efeitos. Esses efeitos, eles vão eles vão amenizando de acordo com o uso. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que usar mais droga para atingir aquele efeito que ela tinha no começo. Porque depois vai chegar um momento que, se ela continuar na mesma quantidade de droga, ela não vai ter o efeito que ela tinha antes. Então, ela aumenta o consumo, tá? E aqui tem as referências bibliográficas para vocês estarem ali aprofundando, ok?